Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais, sempre de segunda a sexta-feira, postado às 5h05 da tarde. E o nosso tema dessa semana é Jesus, né? Quem é Ele? E vamos aprender na ótica do Evangelho de Mateus a apresentação de quem Jesus é. Bom, é isso aí. E para começar a nossa reflexão, né, eu quero lembrar você, marque o sininho no YouTube, compartilhe com as pessoas para que esse vídeo chegue ainda em mais pessoas e possa compartilhar desse amor maravilhoso que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas nos ensinam. E a nossa reflexão, eu quero começar lendo, né, aquilo que está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Bom, aqui está uma pergunta muito importante para que eu e você saibamos responder. Visto que há muitas coisas sendo ditas a respeito de Jesus, algumas delas, né, extremamente comprometedoras e complicadas, e nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. No nosso série da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o Jesus da história, né? E hoje a gente quer entrar nessa perspectiva dos seus 4 biógrafos. É certo que o texto não está de forma literária, né, como uma biografia, mas é uma boa notícia, é um apontamento, é um folhetim, um boletim de boas novas mostrando quem Jesus é e os seus feitos. E nós vamos percorrer os 4 evangelhos aí nas nossas reflexões aqui, de maneira que a gente possa ter toda a amplitude da revelação de quem Jesus é. A primeira pergunta, né, é: quem são os 4 biógrafos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos começar hoje falando de Mateus, né? Quem é esse Mateus que escreve e para quem ele escreve? Qual o objetivo da escrita de Mateus? A primeira coisa é importante lembrar que nós vamos percorrer a própria palavra de Deus e vamos encontrar algumas fontes, né, de comentários, de história, de tudo aquilo que revela um pouco de Jesus nesses poucos minutos que a gente tem. Bom, Mateus era um cobrador de impostos, né? Era alguém que, no olhar dos judeus, uma pessoa extremamente rejeitada. E isso mostra para mim, para você, que Jesus vem chamar a todos. Ele não faz de fato acepção de pessoas. Ao chamarem Mateus, né, tá lá em Mateus no capítulo 9, diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado ao lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. E aí a gente começa a história do Mateus. Depois ele é relacionado entre os 12 apóstolos. Então Mateus é um apóstolo, viveu com Jesus, testemunhou e traz o seu relato, né, no seu evangelho, apontando principalmente e primeiramente, né, e não somente, mas primeiramente aos judeus. Ele veio fazer aquela conexão a respeito do Antigo Testamento, ou seja, de tudo aquilo que era previsto, tudo aquilo que dizia a respeito do trono de Davi ter um rei permanente e que duraria para sempre. E vamos lembrar que faziam 600 anos que não havia nenhum rei, né, da descendência de Davi sobre Israel. Israel já tinha vivido outras coisas. Mas a importância de Mateus é: Jesus é o Messias, aquele que as Escrituras Sagradas, né, revelavam, apontavam e que era guardado por toda a nação de Israel. Ele vem fazer essa ligação. Não há outro evangelho que faz tanta ligação entre as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento delas na pessoa de Jesus. Então, para mim, para você, é a certeza que todas as promessas feitas de Gênesis a Malaquias revelam quem Jesus é. A promessa de Deus para a vida de cada um, né? E Mateus é esse homem que diz: olha, eu vim, né, para poder revelar para vocês alguém
que não era bem visto, revela de fato quem Jesus é. Ou seja, o Mateus tem uma contribuição importantíssima ao ter o seu nome, né? Ao ter o seu escrito, o seu evangelho incluído no livro de Deus. Ele demonstra para mim e para você que Deus chama aos pecadores para uma obra que pode repercutir na eternidade. Então eu não sei qual é o momento que você está vivendo, de onde Deus te tirou. Eu quero te dizer que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Assim como Ele escolheu Mateus, Ele chamou a mim e você. Vamos descobrir mais de quem é Jesus é? A gente volta amanhã às 5h05 da tarde. Deus abençoe.